Salve pessoal do Ganja Talks, como é que é? Firmeza? Seguinte, aqui é o João Paulo. Bem, quem não conhece aí a minha história, eu sou empreendedor focado no mercado de cannabis. Eu sou um dos criadores do Ruiz Rap, que é o aplicativo focado em consumidores de cannabis, o que o pessoal chama de Foursquare da cannabis. A gente foi acelerado pela Canopy Boulder, a gente recebeu investimento. Eu fui morar 4 meses no Colorado, em Boulder, que é o berço do empreendedorismo canábico. Fiquei estudando isso durante 4 meses na principal aceleradora de cannabis. Eu também sou um dos criadores aqui do Ganja Talks, que é como você está acompanhando. A gente é um estúdio de comunicação canábica, então a gente desenvolve experiências e conteúdo focado nesse target. E também da Bilva Elemental, que produz os terpenos, é responsável pelo terpeno da lata, assim como os terpenos volta ao mundo, que são diversas genéticas. Obrigado você que se inscreveu no curso, você que está acompanhando aqui essa primeira aula, e eu quero falar com vocês sobre uma questão principal, que é: se você está aqui de alguma forma, você está cansado, estressado de levar essa vida trabalhando num trabalho qualquer que não é canábico, você tá a fim de alguma forma mudar isso, e foi esse o primeiro passo que eu dei. Seguinte, lembrando que toda mudança que a gente pretende na nossa vida, de alguma forma depende da gente, de uma mudança de mindset, de uma mudança da forma como a gente pensa, como a gente age, para começar a mudar algo. Eu tô aqui falando para vocês, mas vocês precisam entender que isso depende de você. Eu vou passar algumas técnicas, algumas questões que eu venho aplicando na minha profissão nos últimos anos, e eu tenho certeza que isso pode te ajudar a mudar, a fazer parte do mercado da cannabis. São 4 aulas, no final dessas 4 aulas você vai ser capaz de fazer parte do mercado da cannabis, mas lembrando que isso depende de uma mudança de mindset que venha dentro de você. Então vamos acompanhar essas aulas, não perde, a próxima aula tá super bacana, e vamos agora saber um pouco mais que eu tenho para compartilhar com vocês. Bom pessoal, só para vocês terem uma ideia, o tamanho de oportunidade que a gente tem, a gente já tá falando em Uruguai, Canadá, legalizados federalmente. A gente já fala em diversas políticas ao redor do mundo, e na América Latina também a gente observa um crescimento muito grande, e todo mundo fala, não é uma questão se vai legalizar, e sim quando vai legalizar. A gente está falando de um mercado bilionário, a gente está falando em dólares, e quando a gente fala assim, poxa, mas não, eu não tenho como participar desse mercado, é importante dizer que existem oportunidades no Brasil também. A gente não só está falando dos Estados Unidos, do Canadá, do Uruguai, a gente vai falar mais sobre isso com vocês. Não é só se eu falo inglês que eu posso trabalhar, se eu falo espanhol, a gente vai passar para vocês diversas oportunidades que existem no mercado de cannabis. Hoje, os Estados Unidos já é quase o país inteiro legalizado de uma maneira recreativa ou medicinal. Eu fui para lá com o Ruiz Rap, que eu expliquei para vocês, fui participar do processo de aceleração da Canopy Boulder. Foram 4 meses que eu aprendi muito sobre empreendedorismo, sobre business canábico, como administrar o seu negócio. Então foi super bacana esse processo, e ele totalmente foi financiado pela Canopy, então todo esse investimento veio deles, e eu consegui assim financiar minha vinda, o que seria muito difícil você pagar 4 meses de estadia nos Estados Unidos só para estudar e desenvolver. Então existem sim formas de você fazer parte do universo canábico se você não tem esse primeiro investimento. A gente está falando, se fala que se
todos os Estados Unidos fosse legalizado, a gente estaria falando em torno de uma oportunidade de 50 bilhões de dólares. É um mercado muito grande, ele é comparado mais ou menos ao mercado de comida orgânica, então vocês estão tendo uma noção o quão grande isso é. E daí eu te pergunto, quem você conhece hoje no mundo que é capaz de trabalhar com cannabis, que entende o que é a cannabis, entende o que é uma seda, o que é uma piteira, um chavador, entende como que se planta, como que se extrai? São poucas as pessoas no mundo para o tamanho que é o mercado. É isso que eu sempre coloco. O mercado é muito grande. Se você fala hoje do mercado de cerveja, a gente está falando em muita gente que entende sobre cerveja, então entende sobre marketing de cerveja, entende sobre camiseta de cerveja, existem blogs sobre cerveja. Na cannabis o número é muito reduzido, e se você tem esse conhecimento e essa vontade de sair do seu trabalho, mudar de vida, que é isso que eu quero fazer aqui com vocês nessas 4 aulas, é fazer que você realmente se sinta confortável para sair desse mundo e investir nesse mercado da cannabis. Então galera, oportunidade tem de montão, você só precisa começar, e começar é agora, porque daqui a uns anos vai ter mais gente. E agora então vamos falar um pouco dos Estados Unidos. Você deve estar se pensando, essa é a primeira aula e eu quero ver como que eu faço para participar do movimento canábico nos Estados Unidos. E eu vou passar para vocês algumas formas. Eu já falei sobre o processo de aceleração na Canopy Boulder. Agora eu vou falar sobre um processo que muita gente faz e que dá super resultado, que é o intercâmbio para estudo. Então, boa parte das pessoas que vão participar do mercado canábico vão para estudar curso de inglês ou algum curso específico da área e acabam ficando trabalhando especificamente com alguma empresa, porque alguns dos vistos possibilita você estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Outro formato que existe, que o pessoal tem feito bastante, que é o processo de investir na bolsa de valores em uma empresa canábica. Então você consegue já dar uma olhada nas principais empresas aí que estão fazendo super sucesso no mercado da cannabis e investir as empresas que estão com ações na bolsa de valores. Então a gente está falando aqui de intercâmbio e estudo, a gente está falando em processo de aceleração e também você investir em empresas que estão listadas na bolsa de valores e que investem no mercado da cannabis. Um dos formatos que a gente tem visto bastante acontecer com os brasileiros, que é trabalhar parte do Tree Migration, é algo que a gente não incentiva e nem passa como uma opção, mas é legal lembrar aqui vocês que um formato que tem acontecido bastante é o trabalho ilegal, né, o que chama de Tree Migration, que são os profissionais que vão para as fazendas nos Estados Unidos trabalhar com trim, que é a poda da cannabis. Então quando você cultiva a cannabis, seca e daí você vai fazer o trim da planta, ela tá com as folhas que precisam ser retiradas e muitas vezes são feitas extrações a partir dessas folhas que estão de alguma forma cristalizadas. Então o bud ele é vendido com um valor maior por estar com um trim bem feito, bonito, que é feito através da galera que vai trabalhar com trim, o trimmer. E isso tem acontecido bastante nas fazendas no meio dos Estados Unidos. O trabalho ilegal de brasileiros que vão lá e daí podem consumir uma cannabis de qualidade, trabalhar especificamente no mercado de cannabis, aprender com quem está fazendo direitinho e tirar proveito do conhecimento que os gringos têm sobre cannabis. Isso a gente não indica, mas tem acontecido bastante. E se você quiser saber mais sobre Tree Migration, a gente já escreveu alguns textos no nosso blog.
é isso. Vamos falar mais sobre os Estados Unidos. Então, pessoal, vamos falar um pouco das oportunidades nos Estados Unidos. A gente está falando em 33 estados já legalizado o medicinal e 10 recreativo. Aqui no começo de 2019. No final de 2018 a gente teve a nova lei agrícola quanto ao cânhamo, que coloca o cânhamo como qualquer outro produto agrícola, facilitando aí o cultivo e a distribuição. A gente está colocando aí o CBD como uma nova possibilidade de regulamentação federal. Então, para nós empreendedores canábicos, as oportunidades nos Estados Unidos cada vez maiores, e também falando no mercado federal do Canadá e Uruguai. Então é isso, pessoal, se liga, essa foi a nossa aulinha sobre os Estados Unidos. A gente tem muita matéria escrita no blog e vai compartilhar aqui com vocês. A próxima aula a gente vai falar sobre o modelo do Canadá. Então esse eu dei um pouco da minha visão, eu morei no Colorado e agora a gente vai falar sobre o Canadá, país que eu vivi boa parte dos últimos anos aprendendo com o mercado. Vai ser super bacana, então se liga, a próxima aula você recebe nos próximos dias. Tamo junto, galera, comenta o que você achou, me manda por e-mail o que você quer saber mais sobre empreendedorismo canábico. Eu tô aqui para dar as dicas para você deixar o seu trampo e começar a fazer parte do mercado da cannabis. Tamo junto, até a próxima aula.